Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui novamente para podermos hoje estudarmos o terceiro capítulo do livro A Caminho da Luz, História da Civilização à Luz do Espiritismo, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, na década de 30 do século passado. Na semana passada, nós chegamos no final do capítulo 2, o último item era a grande transição. Então a gente viu como foi a transformação, o começo da vida animal na terra, que veio da água, né? Depois passou para o lodo, depois para a terra, depois para o ar, né? E no final a gente viu que aqueles antropóides das cavernas, eles foram se agrupando, né? E foram se espalhando pela superfície do globo. E se passaram séculos e séculos, né? Até que os trabalhadores de Jesus pudessem fazer, então, introduzir algumas modificações significativas no corpo perispiritual desses seres. Então, nós terminamos o capítulo, né? Que surgiam os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar semelhante transição, né? Que a gente se perguntou. E a gente viu que foi tudo muito naturalmente, foi tudo muito devagar, né? Então nós chegamos hoje no estudo do capítulo 3, que são as raças adâmicas. Então hoje nós vamos saber o que quer dizer isso, o que são essas raças adâmicas. E dentro do capítulo 3º, o primeiro item que nós vamos estudar é o sistema de capela. Nós, espíritas, aqueles que leem bastante, aqueles que buscam algumas informações, já ouviram falar sobre capela, sobre exilados de capela, né? Então, para aqueles que já ouviram, vamos ouvir de novo. Para aqueles que nunca tiveram contato com os exilados de capela, nós vamos estudar agora, né? Então, o sistema de capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente vê quanto é longe, né? Quanto está longe do nosso planeta Terra. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Então, essa constelação, né, do Cocheiro e Capela era um planeta, e naquela época, quando nós estávamos ainda engatinhando, né, como seres ainda semi-primitivos, Capela já estava passando a ser um mundo regenerador, um planeta regenerador. E óbvio que aqueles que lá habitavam, que não estavam moralmente preparados para poderem continuar lá em Capela, eles foram exilados para o nosso planeta, para o planeta Terra, como nós vamos ver um pouquinho a seguir, né? Jesus é consultado e os aceita e os traz porque vê benefícios para eles e também para nós, que estávamos ainda engatinhando. O segundo item é um mundo de transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos.
As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo da civilização. Pois bem, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, a gente viu, esses espíritos não tinham mais condições de estarem ali reencarnando em um dos orbes de capela. Então, eles são acolhidos generosamente por Jesus e reencarnam aqui no nosso planeta. Então, vamos pensar, eles estavam num planeta já muito mais adiantado do que nós, em tecnologia, em medicina, em tudo, em matemática, em agricultura, e eles reencarnam aqui na Terra, num planeta semi-primitivo, que não existia nada. Então eles, através do trabalho árduo, eles têm a oportunidade, eles trazem para nós os conhecimentos que ficam, claro, arraigados ali no espírito, mesmo esquecendo quando nós reencarnamos, nós trazemos algumas coisas com a gente, claro. Então, eles trazem toda essa parte tecnológica para nós e vão nos auxiliar, né? Então, é dada essa oportunidade para eles, para que mais para frente, eles pudessem, então, voltar a reencarnar lá no seu orbe, na capela, porque já estavam livres do egoísmo, do ódio, enfim, dos conflitos. Tinham compreendido. Então, o terceiro item é espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, olha aí, Jesus os acolhe todo, os enche de ânimo e mostra para eles o vasto campo que eles tinham, né, para poder ter esta oportunidade de se melhorarem para poderem voltar ao orbe de capela. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos, na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então a gente vê que esses seres chegaram aqui num planeta semi-primitivo e tiveram essa oportunidade que Jesus os deu. E muitos, a grande maioria deles trabalharam com afinco e já retornaram para a capela. Mas muitos também ainda permanecem aqui. Por quê? Porque não se melhoraram, porque não trabalharam o bem, porque não trabalharam a caridade, porque não esqueceram o ódio e ainda vivem no ódio. Eles não conhecem o amor, não conseguem praticar o bem e ainda estão presos aqui. Olha aí, mais um ensinamento para nós, nos chamando a responsabilidade para que nós possamos nos melhorar
para podermos então continuar reencarnando aqui na Terra, que está passando por um período de transação e logo vai se tornar um mundo regenerador. No quarto item, a gente vai ver a fixação dos caracteres raciais. Então nós vamos poder compreender, com a chegada desses nossos irmãos, o que acontece, né, com nós aqui na Terra. Com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era para os trabalhadores da espiritualidade um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. Então, ora, o que quer dizer o mendelismo? O mendelismo ele é relativo às pesquisas científicas do monge e naturalista austríaco Gregor J. Mendel, né? Acerca da hereditariedade das características biológicas que compõem a base da ciência genética do nosso corpo. Né? Então, nem o estudo se ele tivesse naquela época, ele não poderia, né, compreender tudo isso. Se a Gênese, a moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões do genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa de sua fixação. Então, olha aí o trabalho que ainda os trabalhadores do Cristo, Jesus, estavam tendo para poder chegar ao nosso corpo humano, né? E no outro item, a gente vai ver a origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Então, quando eles vêm, tem aí um fator definitivo, né, para que então a gente pudesse chegar a esse corpo que nós temos, né? Um grande acontecimento se verificara no planeta é que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos, né? Então, olha aí que a gente está vendo. Esses espíritos ainda permanecem por aqui, porque não conseguiram atingir a luz. Então, a gente vê que esses espíritos vindos de Capela, eles reencarnam na Ásia, né? Eles reencarnam lá na Ásia, eles vão lá para o Egito, para a África, né? Eles reencarnam ali e daí eles vão se espalhando. Então agora, no outro item, a gente vai ver os 4 grandes povos. As raças adâmicas, olha aí, tem aqui um rodapé. Porque sabemos que a história bíblica de Adão e Eva é uma metáfora, em que Adão, não sendo homem, simboliza uma população, aquela parcela rebelde de Capela, exilada na terra,
né? Então olha aí a grande confusão aí de que fazem que Adão, Deus pegou barro, fez Adão, tirou lá uma costela, fez a Eva, não é nada disso. As raças adâmicas são esses nossos irmãos que foram exilados do orbe de Capela. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, olha aí, o paraíso, o jardim do Éden, né? Adão, Eva. O que era? Era aquela lembrança, a vaga lembrança que se tinha desse orbe da constelação de Capela, desse planeta. Então lá, quando se começou a escrever a Bíblia, se começou a escrever através dessas impressões que esses espíritos traziam com eles. Então por isso que a gente vê tudo isso escrito na Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, então é o primeiro grupo, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então a gente vê essa formação desses 4 grandes povos, né? Então a gente vê os exilados de Capela. Então, o que explica até hoje para nós, o que a ciência procura, o que tanto se cava no Egito buscando daquela civilização maravilhosa egípcia que tinha para aquela época um conhecimento absurdo de navegação, de agricultura, de astrologia, de construção, de matemática, né? Então, olha, como até hoje a gente se pergunta como que eles fizeram as pirâmides. Que inteligência era aquela que foram feitas as pirâmides? Quem eram aquelas pessoas, né? Aqueles engenheiros de hoje em dia que construíram aquelas maravilhas, né? E por que eles cultuavam tanto a morte? Porque eles faziam todos aqueles rituais, né? De embalsamamento dos corpos, de colocar as coisas, porque eles acreditavam que aqueles que morriam, eles iam retornar para aquele país deles, para aquele planeta deles. País não, perdão, planeta deles, né? As 4 grandes massas, dos Árias, descende a maioria dos povos brancos da família hindu-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Então, aquele grupo de Capela que formou o povo ária, nós somos descendentes deles. Olha aí, todos nós, né? Da família indo-europeia, e a gente inclui também os latinos, que somos nós, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam no planeta. Então, a raça negra e a raça amarela, eles já estavam aqui. Antes desses espíritos de Capela virem para cá, esses exilados de Capela virem para cá, tá? É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e indiciocrasias peculiares a cada qual, né? Então a gente vê os 4 grandes povos, as raças adâmicas, né? Então a gente viu lá no rodapé o que queria dizer das raças adâmicas, né? Então a gente vê aí. Por isso que cada região traz os seus traços peculiares. Cada povo, desses 4 grandes povos, cada um traz os seus traços peculiares. Por quê? Né? Por que trazem esses traços? Porque são traços que vieram junto com esses exilados de Capela.
Então eles foram se agrupando por afinidade, por linguística. Então eles foram se agrupando e formaram esses 4 grandes povos. Então nós vamos passar para o outro item, que são as promessas do Cristo. Então vamos ver. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez os fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Lembra um pouquinho atrás, quando a gente estava falando, que quando Jesus conversa com esses espíritos e explica para eles onde eles estavam indo, Jesus os encoraja e promete para eles que a um certo tempo ele próprio, Jesus, viria, né, até nós. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, antes da vinda de Jesus, né? Então a gente vai ver epopeia, poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário, que representa uma coletividade, poema épico, poema heróico, como a gente viu que teve muito, né? Na Grécia Antiga, né? Teve muita coisa. Então o que era isso? Eram os emissários que Jesus enviava, né? Jesus enviava e contava, eles contavam tudo isso, eram seus mensageiros, os missionários mensageiros de Jesus. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Então a gente vê a civilização chinesa muito antiga. Então, se começou a falar lá de Jesus lá na China. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes, né? Então, todos aqueles profetas que antecederam a Jesus, né? Elias e tantos outros que precederam a Jesus. Então, eles vieram vindo lá no decorrer do tempo e vieram anunciando, trazendo as mensagens de Jesus. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito, né? Então a gente vê o quanto foi tudo muito pensado, tudo foi muito colocado, cada coisa no seu lugar, para que a gente pudesse ter esse nosso planeta que nós habitamos. Tem aqui uma nota de Emmanuel que é muito importante que nós possamos ler, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício, né? Então, olha, o que é o interstício? É um intervalo de tempo. Então, a gente tem sempre que considerar um intervalo de tempo, de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que nessa ocasião
Já o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe. Né? Então, olha aí. Obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, né? Primigênias é primitivo, né? Não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estralhaça no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então vamos lá, agrupamentos primitivos da Lamúria, né? Então olha lá, sabendo por esta obra que as civilizações Lemúria e Atlântida são os povos terrenos do ciclo evolutivo anterior ao ciclo iniciado com a raça adâmica. Então esses povos eram anteriores, né, à raça adâmica. Por que Emmanuel explica tudo isso? Para quem entende, vamos pôr para os biologia, para os antropólogos, é para isso que Emmanuel está falando. Todos esses ensinamentos para nós. Isso é muito importante. A gente poder saber disso é importantíssimo. É a base para quem estuda a doutrina espírita, nós entendermos o trabalho que o Cristo teve para desenvolver o nosso planeta, afastar das nossas ideias, dos nossos pensamentos, teses e teorias absurdas que nós vamos vendo, que estão voltando agora, né? Existe aí um cidadão chamado Olavo de Carvalho, né? Eu acho que é Olavo Carvalho, uma coisa assim. Ele é o grande guru, né, do nosso presidente. E ele fala, ele nunca estudou em universidade nenhuma, né, e chamam ele de doutor ou de filósofo, mas ele não é nada, ele não estudou nada. E ele está falando que a Terra é plana. A Terra é plana, ele não acredita na ciência. E o que Kardec fala para nós? O que Kardec pediu? O que Kardec ensinou? Que a doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência. E depois da codificação da doutrina espírita por Kardec, quanto avanço que a ciência teve. E o espiritismo, a doutrina espírita, ela não ficou ultrapassada. Por quê? Porque ela caminha junto com a ciência. Se nós formos lá pegar no livro dos Espíritos, nós vamos ver tudo isso que nós estamos estudando. Nós vamos ver a teoria da Terra redonda, que a Terra orbita na órbita do Sol. A Terra não é o centro do universo, como esse cidadão prega. É por isso que nós estamos estudando esse livro
que Emmanuel nos trouxe. Emmanuel, todas as obras de Emmanuel são importantíssimas que todos nós espíritas possamos ler, estudar, compreender, porque vai nos ajudar e muito na nossa transição, na nossa evolução espiritual. E é por isso que nós estamos, então, estudando esse livro maravilhoso que Emmanuel trouxe para nós, ditou para o Chico, né, que o Chico psicografou para nós lá na década de 30 do século passado. Então é muito importante que nós possamos estudar. E esse estudo junto, ele é muito gratificante, ele é muito bacana. Então, para aqueles que estão vendo o vídeo, para aqueles que estão entrando no meu canal, que se inscreveram, e para aqueles que querem mandar alguma mensagem ou conversar comigo, o meu e-mail é ricardo.savassa65@gmail.com. Então, a gente vai receber com muito carinho, com muito amor, né, os e-mails daqueles que estão interessados em se aprofundar um pouco mais, porque todos nós, quando estudamos em conjunto, aprendemos muito mais. Sempre ratificando aqui que o meu canal, Ricardo Savassa do YouTube, ele não tem nenhum cunho político. A minha visão de política eu levo na minha vida privada e eu não trago para dentro da doutrina, porque eu não concordo. O que eu penso politicamente é uma coisa, o que eu penso espiritualmente, religiosamente, é outra. Embora a minha visão de política terrena, ela está muito bem centrada dentro dos princípios cristãos. E princípios cristãos são os princípios de Jesus. Então, a minha visão de política é aquela política de igualitária, aquela política onde nós possamos e podemos nos ajudarmos mutuamente. Se existe uma pessoa morando na rua, se existe uma família passando fome, se existe uma comunidade sem saneamento básico, sem direito à saúde ou educação, não importa quem esteja no poder, a política está equivocada. Esses são os nossos pensamentos. Mas é com muito orgulho que nós fechamos aí o 3º capítulo do livro. Na semana que vem estaremos de volta, sempre lembrando a todos nós que continuemos com as nossas vibrações, com as nossas orações para Deus nosso Pai, para que Deus possa ter misericórdia da raça humana e que todos nós, humanos, possamos compreender que só o amor, a fraternidade, a caridade vai nos tirar desta situação pela qual nós estamos passando. Então deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos, deixo aqui os meus sinceros votos para que na semana que vem nós possamos estar todos reunidos mais uma vez, junto com Jesus, amparados e abençoados pelos amigos espirituais, pelos nossos protetores espirituais, nossos mentores de luz, para que possamos estudar mais um pouquinho a obra de Emmanuel. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.